Tiagão, já estamos gravando. Beleza. Já tá valendo. O programa Fala Pai é algo que eu já tenho repetido aqui em alguns episódios, né? Que ele é um programa de pai com pai, né? Uma conversa entre pais. Tá certo. Não é uma conversa de pai para pai, não é nada eu te ensinando algo e você me ensinando algo, não é isso. E a intenção é que o Fala Pai seja um espaço para que homens possam dialogar sobre um assunto que é tão massa, que é a paternidade. E a gente conversa de vez em quando sobre isso, né? Aqui vai ser gravado. Aqui vai ser gravado. Mas a gente conversa bastante sobre isso no nosso dia a dia, né? De vez em sempre a gente está conversando. E é uma alegria imensa você estar participando com a gente aqui. Eu agradeço o seu tempo. Pra mim também. Agora, para quem está vendo você pela primeira vez, me diz o seu nome, ou diz para quem está assistindo, fala o seu nome e o que te gabarita a estar aqui. Ou seja, você vai dizer o seu nome, não precisa dizer profissão, o foco não é esse hoje. É o pai, aqui. o pai Tiago. O pai Tiago. O que te gabarita a estar aqui hoje? E aí eu vou só pegar uma caneta, porque a lista é grande, vocês vão me entender. Ok, fica à vontade. Você tá em casa. Faz de conta que o programa é meu, né? É isso aí. Vamos lá. Tiago Fabretti, se apresente e fala o nome dos seus filhos. Tiago Fabretti. Fabretti por parte de pai. Fala em ordem decrescente, tá? Isso. E meus filhos, Sim. já falar assim logo? Sim. São 5. 5 filhos. 5 filhos, uma mão cheia. Tá. Primeiro é a Vitória Caroline. Vitória Carol. Caroline, isso aí. Não gosta que chame ela de Caroline, tá? Não sei porquê. Caroline ou Caroline? Caroline. Isso aí. Tá, quantos anos ela tem hoje? Vitória, eu contei que você chama Vitória Caroline, hein? Ela gosta que chame ela de Vitória Vicky. Vitória Caroline, Vicky. É, isso aí. Caroline, não é que quando a gente chama ela, quando fala o nome completo, é porque vem bronca. Por isso que talvez ela não goste. Mas Caroline é um nome lindo também, né? Não é à toa que foi escolhido pra botar no nome dela, né? Tá. E qual a idade dela hoje? Ela tem, eu vou fazer 44 anos, ela vai fazer 24. Ela tem 23 no momento. 23 anos. 23 tá anos. E eu já falei minha idade, né? Depois da Carol. 43. Aliás, depois da Vicky. Da Vitória Caroline, da Vicky, isso aí. Veio o Tiago Francisco. Tiago Francisco, com TH? TH, igual o meu. O meu sonho era ter um filho homem pra botar o meu nome nele. Botar o nome igual o meu, Tiago com H. Qual a idade dele? O Francisco tá com 17 anos. 17. Em breve vai ser de maior, né? Como fala, né? Depois? O Pedro Henrique. Pedro. Pedrão. Quantos anos? Pedrão tem 16 anos. 16. E? Depois veio a Maria Eduarda. Maria Eduarda. Duda, mais conhecida como Duda. Uhum. Qual a idade? 13. Desculpa, 12 anos. Eu tô falando um ano a mais, cara. Tô indo pro futuro. 12 anos. Aham. E depois? Sara Helena. Sara com H no final, Helena com H também. 2 Hs. 2 Hs, isso aí. Sara Helena. Aham. Sara Helena acabou de fazer 6 anos. Fez 6 aninhos em fevereiro. 6 anos. É a primeira do ano a fazer aniversário. 5 filhos, Tiagão. 5 filhos, graças a Deus. Tiago, vamos partir aqui da Vicky, tá? Quero começar com ela. Vamos começar do começo. 25 anos atrás. Exato. Tá? Hoje ela tá com 23. 25 anos. Você... Eu tinha 19 anos. 19 anos? Isso. Eu era um jovem, o homem demora um pouquinho mais a amadurecer, talvez, que a mulher. Isso não é uma regra, mas em geral... eu acho que é uma regra, sim. Vamos botar essa regra aí, né? Todo mundo sabe que é assim. Sim. Uma mulher de 20 anos, de 22, de 19, ela já tem mais ou menos uma ideia, assim. O homem, ele tateia mais, ele procura mais, ele erra. Até mais ou menos ali uns 45, né? de 15 a 40, a 65, né? É isso aí. É isso aí. Mas é isso, verdade. Eu era bem jovem. E a Vitória veio assim, eu sinto como um presente de Deus. Porque não foi planejado, né? Mas... Aí que tá. Esse é o ponto. Uhum. Quando você soube
que a Carol, a Vivi, A Vitória. a Vitória Ia nascer. ia nascer. Sua esposa chegou pra você. Eram casados na época? Não, a Vitória... Quando eu casei com a Tamires, a Vitória tinha exatamente 5 aninhos já. Quando vocês casaram. Isso. Não, quando eu conheci a Tamires. Tá. Quando eu conheci a Tamires, a Vitória já tinha 4 anos. Porque a Vitória nasceu antes do meu casamento. A mãe dela não é minha esposa. Uhum. Entendeu? Tá. Porque como eu falei, tinha 19 para 20 anos e a Vitória, eu considero ela um presente de Deus. Porque eu pude crescer junto com ela. Uhum. Porque eu era muito novo e hoje ela a gente tem uma amizade. Uma parceira, né? Uma parceria, uma amizade. Aí a gente... Eu não vou falar crescer, mas porque eu já era adulto, mas eu amadureci, vou usar essa palavra. Tá. Ela... E aí, se a gente cortar, já te cortando. Quando você soube que ela estava grávida, olha, estou grávida. Faz um retrato da sua vida ali. Como é que você estava naquela época? Você estava trabalhando? Foi surpresa. Foi né? surpresa. Foi surpresa. E aí, como é que você estava naquela época? Alguns pais vão se identificar com essa história. Pelo momento, pela circunstância. E eu não estava trabalhando. Eu não estava... Minto, eu trabalhava... Assim, eu ajudava meus pais na empresa deles. Uhum. Mas não era um trabalho, assim, sabe, que eu poderia considerar um emprego. Era algo da família, né? Então, eu me senti totalmente despreparado, eu não vou negar. Mas 19 anos, cara. Isso aí. Quando ela nasceu, exatamente, eu tinha acabado de fazer... Eu fiz 20 anos em maio, ela nasceu em julho. Então, eu tinha acabado de fazer 20 anos. E foi um momento de transição na minha vida, início de faculdade... carreira, era muita coisa para eu absorver, para eu entender, para eu botar assim, para eu metabolizar, entendeu? Era muita coisa. E aí mas como eu falei, ela deu uma noção de identidade para mim, de essência. Porque até aquele momento, talvez eu não estava me enxergando ainda. Uhum. Só que eu pude me enxergar. A paternidade tem essa característica. Ela faz o homem se auto-enxergar. Ele se vê. Porque até aquele momento você vive. E quando você é pai, você entende que você tem que viver por alguém. É uma diferença grande. Quando você vai assinar qualquer documento ali, escola, uma autorização... Aí tem ali o campo, né? Uma vida, né? Responsável. Exato. E o que é o ser responsável, né? O responsável é responder por... Responder por alguém. Responder por alguém. Então, exato. Você responde por quem? Você responde por aquela vida. Até aquele momento, alguém... eu era de maior já, mas eu ainda tinha esse vínculo maior com os pais, né? Com meu pai, com a minha mãe. E aí, a partir daquele momento, eu percebi que as nossas atitudes têm consequências. A gente nessa idade, a gente começa a perceber, uns mais cedo, outros mais tarde, que as nossas atitudes têm consequências e que elas devem ser pensadas, elas devem ser avaliadas, analisadas, porque uma das consequências, né, é gerar um filho, né, e que isso é uma dádiva de Deus. E como que você está naquele momento, né, como você perguntou? Como que eu estava naquele momento? Eu não tenho vergonha de falar que eu não estava preparado, entendeu? E como é que foi pra você? Assim, o pessoal fala, né? Quando ganhou a Copa, quando teve aquele marco histórico e tal, geralmente o pessoal usa o exemplo até das Torres Gêmeas, né? Quando foram atingidas lá no atentado. A maioria das pessoas que foram impactados por aquilo, eles sabem onde eles estavam no exato momento que aconteceu. Eu entendi o que você falou. E aí, agora, essa é a pergunta. Como é que foi pra você, cara? E aí? Tô grávida, Thiago. Eu tenho uma memória mais, assim, vívida de quando ela nasceu. Porque o relacionamento com a mãe dela foi pouco tempo. Então, eu não acompanhei a gravidez, por exemplo. Eu não pude acompanhar de perto devido ao relacionamento ter se encerrado ali exatamente logo depois que ela ficou grávida. Então, eu fui ter contato novamente, pessoalmente, quando ela nasceu.
E, na verdade, eu estava na minha casa, eu morava com meus pais, e eu estava no quintal da casa, a gente morava numa casa com quintal, e tocou a campainha no meio da tarde, assim. Eu estava com a família, e de repente chegou aquele pacotinho, entendeu? Aquele bebê embrulhado numa manta, e ela tinha dias de vida, né? Minha irmã com ela no colo, minha mãe, e falou assim, Tiago, foi assim, eu não tava esperando, elas não me avisaram. Não avisaram o Não dia do avisaram nascimento? nada, não avisaram nada. Elas me avisaram assim. Que loucura. Foi um pouco, totalmente inesperado, porque eu tava, não imaginava que fosse aquele momento que eu iria encontrar um pedaço de mim. Não sei se... Uma extensão sua, quando né? você viu o seu filho pela primeira vez, né? A gente tem essa impressão, né? Exato, mas você usou a palavra, uma extensão, um pedaço de mim, uma extensão de nós, né? Não, eu lembro, eu tive essa sensação na primeira ultrassom que eu vi. Na ultrassom, isso do aí. Emanuel. Que dá pra... Tem uma morfológica agora que a criança manda beijo, manda tchau, não é? É a gourmetização da criança. Mas tem isso aí. E tudo bem. Brincadeiras à parte, foi quando eu tive o contato com a Vitória. Porque, físico e direto. Porque ela já tinha uns dias de nascidas e minha irmã intermediou esse encontro. Porque foi uma situação um pouco... E a sua irmã com quantos anos mais que você? Ela é um pouco mais velha, 5, 6 anos mais velha, Henriette. E aí ela intermediou isso aí. Porque para mim era muito difícil chegar... Como eu falei, eu tava digerindo tudo aquilo, entendeu? Sim. E o tempo voa, né? Quando você vê, se você não tiver um planejamento, que foi exatamente, totalmente ao contrário quando eu me casei. Tá, aí eu vou te perguntar outra coisa. Aí aquele sentimento, aquilo ali e tal, foi um susto, né? Posso dizer assim? Pode ser. Quase que um susto. Uhum. Mas em que momento que você realizou a paternidade? Realizou que eu digo, cara, agora eu sou pai. Em que momento isso? Eu acredito que foi ali. Por quê? Foi ali na hora que você conheceu a Vitória, pessoalmente? A carapuça de pai, né? Aquela aura de pai, ela chegou naquela hora, né? Porque eu peguei ela nos meus braços. E aí eu senti assim, eu tive que sentar com ela no colo, e eu fiquei talvez 1 hora sem falar nada. Em silêncio. Por que mudo, será, né? Mudo, olhando para ela assim. E aquela experiência, o meu corpo, talvez minha mente, não sei, ela foi mudando. Naquela 1 hora eu senti o que eu deveria ter sentido talvez durante mais tempo, né? Mas foi rápido e foi suficiente para eu ter essa noção. Eu sou pai, entendeu? Eu fiquei ali, as pessoas, uns riam, outros perguntavam alguma coisa, ficou meio curiosa a cena, né? Uhum. Mas eu fiquei ali, eu não me lembro exatamente quando, mas em torno de 1 hora, em silêncio, segurando ela. E você entende que o que foi ou o que pode ter mudado naquele momento ali para você? Cara, agora eu sou pai. Mas internamente assim, você consegue pensar em algo que naquela época ou não mudou também, tá? De repente aconteceu. Vou falar a verdade, não foi, eu fui sentir mesmo essa paternidade na sua excelência, vou chamar assim, porque hoje eu conheço um lado da paternidade que a gente é muito mais profundo, muito mais... como eu falei, eu fui amadurecendo. Sim. Mas ali foi quando eu tive a primeira experiência como pai. Mas eu acredito que ela não foi completa, não foi plena ainda. Por quê? Pelo contexto, pelo momento, pela idade que eu tinha, pelo contexto de como foi. Mas foi uma alegria e foi uma experiência teve o seu impacto ali, né? Muito impactante. E aí, o que eu imaginava? Porque quando a gente é jovem, você imagina, eu gostaria de ter muitos filhos, mas dentro, talvez, de um relacionamento mais perene, de um casamento. E não foi o que aconteceu. Eu já sabia que seria uma viagem mais solo, entende? Mas eu também não imaginava que, em tão pouco tempo, eu ia conhecer a Tamires. Uhum. E aí com a Vitória pequena, bebê, depois, né, foi crescendo, 1 ano, 2, 3, eu fui amadurecendo junto com a história, a paternidade foi desenvolvendo. Sim, mas logo devagar. Na sequência já veio o Tiago, né? Depois de 5, 6 anos, porque eu conheci Tamires e ela falou assim, ela estava em outro país, a gente conversava pela internet.
E eu falei assim, olha... Era o ICQ? Era MSN. Um pouquinho depois, não era WhatsApp, não. Não, WhatsApp não tinha. Para saber disso, você tem que ter... quem tá escutando a gente tem que ter mais de 35, 40 anos. Mais de 35 isso aí, no mínimo. ICQ, que era anterior ainda, e o MSN, que já era da Microsoft, junto com o e-mail, né? Sim. E eu conversava muito pelo MSN, a gente começou a se envolver, a se gostar. E eu falei, olha, eu quero muito te conhecer pessoalmente, né? A gente começou a gente já falava em casamento, mesmo à distância, né? Nossa mentalidade estava muito alinhada com a minha esposa. Apesar de que eu tinha 24, ela tinha 18 anos. Mas eu e ela já vislumbramos um relacionamento. Já chegou chegando. Chegou chegando. Foi um confronto, não um confronto no sentido de confusão, mas de integração. Uma integração de pensamento, assim, que tanto que quando ela chegou no Brasil, que ela veio de fato me conhecer pessoalmente, eu fui buscá-la no aeroporto, é uma história bacana, fui buscá-la no aeroporto de Vitória, e ela desceu do avião, e foi aquela cena de filme, tava com um buquê de rosas na mão. Uma caixa de bombom. Uma caixa de bombom, e a gente se conheceu ali, e começamos a namorar de fato, e depois noivamos e casamos. Com menos de 6 meses a gente estava casado. E aí, quando eu comentei com ela, ela falou uma coisa interessante que eu vou falar aqui pros ouvintes, e alguns já devem ter passado por isso. Quando você tem um filho, uma filha, e você precisa de uma aprovação, tanto da sua filha, do seu filho, quanto da pessoa que você vai se relacionar. E a Tamires falou assim, quer dizer então que eu tenho uma filha pequena. Aquilo, poxa, abriu assim... Escancarou o coração. Escancarou o meu coração, a minha visão do que poderia ser aquele relacionamento no futuro, né? Eu tenho uma filha pequena, quer dizer, ela ia considerar a minha filha como filha dela. Então, foi uma maternidade. A Tamires foi mãe rápido também. Eu fui pai de uma forma assim, meio inesperada e rápida, e Tamires também, porque ela adotou a minha filha, né? E a Vitória já foi morar com vocês? Não morava com a gente, mas ela convive Sim, com a convivência. gente. Muita convivência com a gente, né? E ela comprou essa ideia junto comigo. Essa situação foi facilmente resolvida, assim, em questão de minutos, né? E aí, nós fomos, eu e Tamires, nós nos casamos. Pouco tempo depois, ela engravidou do Francisco. Aí eu tive uma experiência com paternidade um pouco mais completa, mais intensa. Porque eu falo brincando que eu engravidei junto, vai ficar esquisito isso aí. Uhum. Mas quem sabe do que eu tô falando. Sim. Você sente desejo, você dorme, você quer dormir muito, você fica... Não dorme. Isso aí. É uma coisa... Ficou enjoado também? Não, acho que não. Mas assim, enjoo de vômito, né? Não, isso aí não. Mas eu tive assim, a ciência fala, né? Você está deitado ali com a sua esposa, ela tá exalando hormônios. Sim. E o seu corpo, ele assimila aquele hormônio e você acaba ficando, entre aspas... você vivencia grávida. a experiência junto com ela, né? Vivencia e sente. E aí eu participei de tudo. Desde o primeiro dia, quando descobriu que estava grávida, eu estava com ela. E nós fomos no médico fazer aquele monte de ultrassom, que tem os primeiros, depois tem os outros, morfológico, descobrir o sexo. E eu fui assim, cara, eu fui fazer curso de como cuidar de bebê. Aí vamos chegar no Francisco, então. E aí a gente para nele em como que foi os momentos. Uhum. A Tamires já estava na sua vida, vocês já estavam casados. Uhum. Você já estava trabalhando? Aí já estava. Já estava trabalhando, enfim, né? Casou, né? Presume-se que estava trabalhando. Estava trabalhando. Né? E aí, quando foi que ela chegou para você e falou, Thiago, tô grávida. Como é que foi esse momento? Foi logo depois do casamento, nós tivemos a lua de mel, fomos para nossa casa. Foi inesperado ou foi planejado? Não foi, não foi nem por que eu não respondi exatamente, por quê? Não foi inesperado, porque a gente sabia que poderia ser a qualquer momento. Sim. Mas assim, a gente também não estava esperando que fosse tão rápido assim, né? Com 1 mês de casado, praticamente 2 meses, né? Já vem a notícia. Já vem a notícia. E aí, foi alegria, foi só... a gente não sabia se era menino, se era menina, enfim, já tinha uma filha, mas
a gente se alegrou demais. Eu acho que foi para coroar essa nossa relação que começou lá na internet, depois se tornou real, e a gente se encontrou, e a gente se casou, e foi assim, foi uma coisa natural, foi o ápice, assim, daquele momento, né, daquele relacionamento com a Tamires, foi ela ter engravidado. Eu faço essas perguntas, Thiago, eu, né, quem tem acompanhado os novos episódios da segunda temporada do Fala Pai, eu tenho usado praticamente as mesmas perguntas para todos. E a gente colhe, obviamente, diversas respostas diferentes. E alguns colocam, eu só fui entender tudo aquilo quando eu peguei na mão, como foi o seu caso. Outros, no ato já que veio a notícia, eu já comecei a ficar... Enfim, cada um tem vários momentos ali de como... Sim. Perceber isso, né? Eu esperava que ela engravidasse. Como que isso seria internamente. Agora, qual foi o maior desafio, Thiago, para você? Quando hoje você está com 5 filhos, mas a paternidade, obviamente, em diversos ou vários, né? Tem gente que não passa por essa maturidade, não cresce nesse sentido. Mas a maturidade, ela vem em algum momento. Quais foram as transformações internas, né? Quais foram as mudanças que você... Cara, agora eu sou pai e a partir de agora eu não passo mais por isso. A partir de agora eu faço isso. Quais foram as mudanças que você identificou, Thiago, que você passou? Como eu estava falando desse contexto da gravidez, porque foi quando eu comecei a virar a chave. Nós fizemos um curso lá no Hospital Vitória Parte, que se chama Pais de Primeira Viagem, alguma coisa assim. Porque tem até um bonequinho de um bebê, assim, sim, que você... eu fiz também. Você tem que aprender a fazer a criança, se ela se engasgar, e você faz uma manobra, eu não lembro direito aqui, mas quem é médico sabe. Enfermeiro, né? Manobra e vira, dorme pro lado direito, dorme pro lado esquerdo, e baixa e faz arrotar, sabe? Isso me fez, assim, fluir melhor. Eu falei brincando esses dias, eu tava numa sorveteria, o cara com a bebezinha falou assim, quando que para de chorar? Eu falei, rapaz, varia, mas é em torno de 6 meses a 1 ano. Quando é que para de chorar? Quando entra na faculdade. Aí chora mais ainda. Aí a gente passa de chorar. Ele falou, não é que para de chorar nunca, desculpa, é quando que eu consigo dormir de novo. Ele falou assim, porque chora à noite, né? Sim. Eu falei errado, mas ele me perguntou, quando consegue dormir de noite? A minha esposa tinha conversado com a mulher dele, falado que a gente tinha 5 filhos. Ele falou, então esse cara é expert. Mas, cara, se eu tivesse 10 ainda ia aprender muito. Isso não é o caso. É verdade. O caso é você estar perto, estar presente. Mas ele me perguntou isso e eu falei o seguinte com ele, que é uma história curiosa. Eu falava com o Francisco na barriga da minha esposa. E eu falava, filho, é o papai. Papai chegou, papai vai sair, oi, tchau. Conversava com ele, ouvia música com ele e conversava mesmo. E quando ele nasceu, o médico pegou, eu tava lá, eu tava com aquela roupa de astronauta, eu falo de astronauta, mas é a roupa do médico lá do setor cirúrgico, né? E eu tirei foto, e eu filmei, e eu tava lá o tempo todo, até na hora que fez a última incisão, que o sangue jorrou, que tem gente que desmaia, né? E o médico falou, se você passar mal, você senta no chão, você não se joga não, que você vai cair em cima dos aparelhos tudo aqui, dos bisturis. E aí eu falei, não, tô tranquilo, mas é impactante, né, daquela incisão, o sangue jorra mesmo. Ele falou, e aí, tá bem, pai? Eu falei, não, vambora. Eu me escondi atrás da câmera ali, ó, e aguentei o baque. Mas aí aspirou aquele sangue, apontou a cabeça, foi cesárea, né? E eu fiquei ali, cara, naquela emoção, eu não sei te explicar, eu não sei se você viu o parto dos seus filhos, algum, ou todos. Vi. Cara, eu não sei, é uma coisa indescritível. É uma sensação, uma emoção, eu nunca senti isso na minha vida. E o Francisco apareceu, cara, porque como eu falo, só via, no máximo a morfológica, tava começando na época, o Francisco vai fazer 18. Aquela morfológica, eu tinha uma imagem dele, Você já sabia o sexo antes dele nascer? Sabia, Thiago Francisco. Só que eu tinha uma imagem da morfológica mas quando você vê, cara, é uma emoção incrível. E aí ele não chorou. É raríssimo. Uma criança sair naquele monte de luz, naquele ar-condicionado, sei lá, dava 0 graus lá dentro. E ele, sisudo assim, cara fechada, marrento. Eu falei, doutor, e aí? Quero ouvir o choro do bebê. Aí ele falou assim, pai, ele está perfeito, está ótimo. Eu vou te dizer mais,
Você falava com ele na barriga. Eu falei assim, com certeza, falei muito. Ele falou assim, ele tá ouvindo a sua voz, ele tá te procurando. Fico arrepiado. O médico falou pra mim, dentro do centro cirúrgico, o seu filho está procurando a sua voz. Rapaz, eu cheguei assim, tinha uma lâmpada assim, né, que esquenta o bebê, tava peladinho assim. Francisco, rapaz, ele virou a cabeça na hora. Na hora. Ele tinha acabado de nascer. Só que ao mesmo tempo que eu estava procurando ele estava me procurando. Tá vendo só? Entendeu? Então, esse vínculo, cara, essa questão da gravidez é um universo. Cada um é... É um universo. Os médicos, os psicólogos estão entendendo, assim, há pouco tempo, a influência que uma gravidez tem numa criança. A influência durante toda a vida da pessoa. A gravidez influencia a minha vida, a gravidez da minha mãe, a gravidez da sua mãe, de todo mundo. Influencia na sua vida, hoje. Entende? Então, isso é muito sério, é muito verdade. Por quê? Quando o Francisco nasceu, ele reconheceu a minha voz, no meio daqueles montes de luzes, no meio daqueles montes de médico, de médica, de anestesista, de enfermeiro, e Tamires, e ele, quando ele ouviu a minha voz, ele me procurou. E desde aquele dia, eu tô chamando ele. Francisco. Só que agora ele te procurando. É um outro... Isso aí. E ele me procurando. Aí, como você falou, como que é agora o desenvolver dessa paternidade? Cara, a paternidade, pra mim, ela deve começar do jeito que eu falei aqui agora. Não é que ela deve, não tô dando aula de ser pai. No seu caso, né? Mas isso aí, como você falou aqui no início, não é pra falar como ser pai, é pra contar a história de paternidade. Mas eu acho, na minha concepção, que o quanto antes você ter essa voz ativa, essa voz presente, né? Carinhosa, né? Porque a mesma voz que é carinhosa, um dia ela vai ter que dar uma chamada. Mais rigorosa, né? Porque tudo é um equilíbrio, né? E lembrando dessa questão do equilíbrio, do bate-a-sopra, do disciplina e lazer, do momento de trabalhar, de exercer uma responsabilidade na escola. A orientação. A orientação, aquela parte chata, vamos chamar de chata. Aquela parte necessária. A necessária, né? Isso. E você tem que ter o equilíbrio. Eu e minha esposa, a gente assistia muito um programa, não sei se está passando, se parou, não sei o que aconteceu, mas era ótimo, chamava Super Nani. Você lembra? Sim, lembro. Era ótimo. O programa tem na internet ainda. Quem quiser, ele tem um fundo ali muito científico. Eu acho que a galera da nossa idade tem essa referência aí, né? Cara, do que é eu assisti uma muito educação e tal. Embora hoje eu não concorde com o cantinho do pensamento, né? Que era algo que ela incentivava. Era incipiente, porque era um assunto que hoje nós falamos com muita tranquilidade sobre criação de filhos, mas era tabu, Renan. Sim. Era tabu. Com certeza. Filho era o quê? Cala a boca, que aqui quem manda sou eu. Entendeu? E essa questão, Thiago, porque eu tenho buscado chamar aqui pais que se importaram em ser pais, né? Porque Sim. Biologicamente ser pai é muito fácil. Muito fácil. Agora, sei lá, moralmente ser um pai não é para qualquer um. Não. Você tem que se reinventar, Sim. Você tem que se recriar, você tem que abrir os seus horizontes, mudar os seus conceitos, porque como a gente estava falando, ser pai na década de 50 era uma coisa, na década de 70, de anos 90, anos 2000, nós estamos em 2025. Então, o que a ciência tem a dizer sobre isso? O que a sociedade tem a dizer sobre isso, né? Sobre a paternidade. E falando década de 50, não sei a idade do seu pai, mas você enxerga alguma coisa que você faz hoje, ainda hoje, como uma referência, ou não ia dizer herança, né? Mas é uma referência mesmo. Poxa, meu pai fazia assim e hoje eu também faço. O quê? Com certeza. Eu tenho assim, que eu aprendi com meu pai, um pouco até dessa dinâmica. Exija que o seu filho seja responsável, comprometido, que ele seja bem-sucedido, até vamos botar assim, né? Não sei se é essa palavra, mas que ele busque os objetivos dele, tá? Eu tô falando de escola, basicamente. Sim. A escola, porque até 18 anos a criança praticamente só, às vezes um esporte, né? Sim. Meu pai me acompanhava muito, me impulsionava, sabe? Ele me levava no treino de esporte, nas competições, né? Então tem muito essa memória desse pai
que exigia de mim resultados. Eu tô falando assim, parece, mas não é. É no bom sentido, tá? Ele queria que eu exercesse bem o que eu me comprometesse a fazer. Ponto. Mas ao mesmo tempo, ele era bravo, cara. Ele não deixava, ele não gostava que eu tirava nota baixa, que eu deixasse de entregar. Era rigoroso? Ele era rigoroso, ele era isso aí. Então eu tô tentando, porque como eu sou hoje, né? Então, só que ele tinha uma questão muito interessante. Ele, de vez em quando, ele conversava comigo um assunto nada a ver. Tipo assim, um futebol. Eu lembro, eu tenho uma memória assistindo um jogo de futebol com meu pai. O botafoguense aí vai chiar. Flamengo 3, Botafogo 2. Final do Brasileiro de 92. O Flamengo ganhou de 3-2 do Botafogo no Maracanã. Foi um jogo épico, né? Até para os botafoguenses, porque foi realmente um jogo muito... Tem na internet aí milhões de visualizações esse jogo. E eu e meu pai assistindo. Então a gente tinha dois momentos. Eu tinha dois momentos com eles muito claros. Um era dele cobrar, dele exigir, dele me orientar dentro de um contexto até de rigidez mesmo. Uhum. Ele não queria que eu perdesse as oportunidades que estavam sendo me dadas, tá? Vamos colocar assim. E ele era bem exigente nisso, minha mãe também. E só que ele tinha esses momentos, sabe? De andar de bicicleta no calçadão. Eu lembro que a gente andava muito de caiaque na praia, aquele caiaque de 2 pessoas. Sim. E ali a gente tinha um momento de pai e filho, não do pai lá longe, sabe? Aquele pai que manda, que exige, mas aquele pai amigo. Né? Aquele pai amigo. Aquele pai que perguntava coisas do dia a dia, né? Como é que foi seu dia? E o Flamengo? E as namoradas, né? Aquela história. E hoje você transmite isso para os seus filhos também. O pai sempre pergunta isso, né? Antigamente era outra história, né? Hoje não tem muito isso, mas ele perguntava isso, né? Então, ele falava, né? Acho que era a forma dele conectar comigo. Era um assunto que talvez eu vivia, eu conversava isso com meus amigos, provavelmente, sobre meninas, né? Sobre futebol, e ele entrava no meu universo. Isso é interessante. Paternidade, não espere que seu filho entre no seu universo. Porque às vezes ele não tem nem idade para isso, ele não tem maturidade para isso, ele não tem. Mas ô Thiago, olha só, cara. Naturalmente, o homem, né? O macho, né? Sim. Ele é orgulhoso. Como é que você lida com o ego nesse sentido? E eu vou te falar assim, boa tá? Essa pergunta, Renan. Boa demais. Porque assim, cara... Tem que abrir mão do ego. Eu tô falando de mim, né? Pedir desculpa para filho, reconhecer que errou e etc. Isso... Eu nunca ouvi meu pai pedindo desculpa para mim ou para os meus filhos. Mas você já pediu? Para os meus filhos? Hoje, muitas vezes. Eu já pedi também. Hoje, o dia de hoje, inclusive. Só 70 vezes 7, né? Por aí. Mas, por que eu nunca chorei na frente deles? Isso é um trauma meu, é uma resistência minha. Mas eu acho que eu vou perder alguma coisa se isso acontecer? Não, de maneira nenhuma. E eu não forço isso, entendeu, Thiago? Mas... inúmeras vezes eu já tive vontade de chorar, e já chorei muitas vezes e tal, mas na frente deles eu ainda não chorei. Uhum. E era esse o ponto que eu queria chegar com você. No sentido de evolução, cara, a gente tem muito a crescer ainda. Muito. Muito a crescer. E esse papo aqui é um incentivo para que eu possa evoluir nesse sentido. E eu quero beber dessa experiência sua. Como é que é com você, cara? Porque, para mim, é um desafio diário. Como é que você lida com isso? Você se tornar vulnerável emocionalmente... Quando você está vulnerável, como é que você lida com isso? Nós crescemos ouvindo o seguinte: o homem não chora, né? Então está a nossa criação é essa. Está aqui dentro, entendeu? Não é natural, mas a gente ouviu tanto que se tornou o normal. Normal. Isso. Então, porque o natural, o ser humano, ele tem essa característica. Ao mesmo tempo que ele sorri, ele chora. Sim. Né? Então, eu acho que o contexto disso, como você usou uma palavra, que eu vou pegá-la aqui, pescar aqui no que você falou. Natural. Naturalmente. Essa palavra é muito boa. Essa palavra natural tem uma origem, né? A gente pode
pesquisar aí, significa o quê? Uma ordem normal das coisas, a forma como foi criado, né? Foi criado para ser, isso é um natural. Né? Então, naturalmente, as coisas são muito melhores. Hoje tem a comida natural, né? Tem tudo que é natural é bom, aparentemente é bom. E o natural, na paternidade, é esse fluxo de sentimentos. Porque, na verdade, o que eu acho que acontecia era um bloqueio de sentimentos. O pai não passava, ou não transmitia, ou não demonstrava o sentimento. Eu conheço muita gente que fala que nunca o pai abraçou, que nunca Sim. o pai falou eu te amo, entendeu? Eu, por exemplo, eu não lembro de ter ouvido meu pai falar que me amava. Pois é, o meu pai falou, não muitas vezes, mas falou. Então hoje eu falo, como você falou, assim como a gente pede desculpa todo dia, a gente fala eu te amo, se pá todo dia, e a gente tem um fluxo de sentimento melhor, mais livre. Entre a nossa geração, talvez foi pelo conhecimento, eu acredito, o conhecimento liberta, né, em vários níveis, e também pela coragem. Vou usar essa palavra também porque você tem que romper um modo de ser antigo, né? E aí, com coragem e com naturalidade, vamos colocar assim, a gente consegue entrar no universo dos nossos filhos e permitir que eles entrem no nosso também. Isso vai envolver emoções boas, ruins, difíceis, como você falou, pedir perdão, pedir desculpa, ou falar parabéns, eu te amo, né? Elogiar, porque talvez não é mais que obrigação. Quem nunca ouviu isso, né? A nota 9,5 na escola. Por que não tirou 10? Poxa, né? Você não tirou 10, né? Não, tirou. Hoje eu falo com eles lá. 8 tá show de bola, garotada. Vocês estão demais, vocês estão arrebentando. Entendeu? Porque, assim, como eu falei, um outro contexto, e a gente está podendo ter esses momentos mais as emoções mais afloradas, né? E a emoção nada mais é do que a expressão de amor, muitas das vezes, né? E aí, eu acho que isso é saudável, né? Gera filhos e filhas mais capacitados, mais equipados. Eu vou usar essa palavra, quem usa muito essa palavra é a pastora Flávia Vaz, no curso Guardiões da Infância, né? Nós precisamos equipar os nossos filhos com conhecimento e emoções. Né? Porque a gente fica querendo poupar também. Tem o contrário de você não elogiar, é você querer poupar demais, né? Você botar o seu filho numa bolha de proteção e com um menino com 20 e poucos anos nunca pegou um ônibus, nunca fez uma viagem. Sim. Né? Nunca saiu da sua aba ali. O menino não sabe nada. Menina. Rapaz, né? eu vou trazer um exemplo assim, sabe? O Daniel hoje está com 2 anos. Uhum. Ele já desce a escada sozinho. Pois é, bem avançado ele para a idade. Mas assim, eu falo que o Daniel ele entrou no modo sobrevivência. Porque Legal. ele tem 2 irmãos, né? Um de 9 e outro de 10. Né? O Emanuel vai fazer 10 logo, mas enfim. 9 e 10 anos, o Miguel e o Emanuel. Ele tem que... E ele tem que ir atrás, cara. Equiparar. Isso aí. Ele equipara. Ele equipara. Ele equipara. É natural. Ele mal fala hoje, mas ele já expressa tudo o que ele quer e o que ele não quer. E chega botando moral nos aí. dois. É dinâmica. Então, por várias vezes, em que ele vai descer, obviamente ele não desce sozinho, desassistido. Ele desce sozinho, mas eu ali, né? Ele sabe que eu tô ali. E eu acho que é essa segurança que ele sente para descer. Né? Porque sozinho... A gente não é irresponsável a esse ponto, vai e pronto. Mas ele vai descendo e tal, e toda vez que ele tá ali, quando ele dá aquela desequilibrada, aquela vacilada, o natural é pegar. Sim. Mas o meu normal hoje deixa eu ver se ele vai cair. Né? E aí entra o momento de eu estou aqui e caso necessário, Exato. eu vou atuar. O medo, como é que é pra vocês? O medo é natural. Cada idade tem um medo. 1 ano você tem um medo dele engasgar, dela ou dele... Sim, então tomar uma queda. Tomar uma queda, engasgar. Até 1 ano, assim, no contexto assim, da alimentação. O que mais? Pegar uma doença muito grave, né? Uma virose, enfim, um problema de saúde. Todo mundo tem que evitar. Então, essas questões médicas e tal.
Aí com 2 anos, 3, 4, vai mudando o medo, né? O medo, ele vai se ampliando, porque aí vai jogar futebol, aí cuidado para não machucar a perna, cuidado para não cair, quebrar o braço, quebrar a perna, né? E depois, com uma certa idade, você fala assim, poxa, quando que ele vai me pedir para ir no shopping sozinho? Você fica esperando esse dia. Esse dia é difícil. Eu lembro quando o Francisco e o Pedro estavam adolescentes, né? E eles quiseram sair sozinhos. Sem ninguém, sem os pais, né? Sem alguém da família perto. E aí, poxa, eu falei... ficou um dilema lá em casa, né? Porque às vezes a esposa quer que libera, ou o marido quer que libera, mas o outro... Entendeu? O cônjuge acha que tá na hora e o outro acha que não. Aí fica aquele impasse, né? E a criança esperando ali a resposta, né? Como é que é? Vocês vão se resolver ou não? Vai ou não vai? Porque na cabeça da criança ela tá preparada sempre, né? E aí a gente deixou, entendeu? E hoje a gente volta 9 da noite, volta 10, volta 11. Eu tô em casa, tá chegando à meia-noite. Pois é. Eu lembro uma conversa que nós tivemos alguns anos atrás, onde eu estava muito preocupado, né, com relação à entrada da Júlia na faculdade. Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Você lembra disso? Lembro. E eu fiquei... UFES, né? A arquitetura. E eu tava muito apreensivo, preocupado, né? O ambiente universitário, acadêmico e tal, independente de ser faculdade pública ou particular, tem os seus desafios, né? E eu estava muito apreensivo. É um outro universo que a gente fica apreensivo também. E aí, uma coisa que eu lembro que você falou assim, Renan, calma, que ela vai experimentar ou não vai experimentar, mas ela volta. Eu falei? Você lembra que você falou isso? Falei. Não lembra nada. Não, mas eu não lembro exatamente as palavras, mas eu lembro. O que eu quis dizer, eu lembrei, assim... Você falou exatamente isso, Renan. Ela vai... Eu tava falando da minha filha Vitória. Ela vai passar por tudo lá e a educação que vocês deram a ela vai fazer com que ela experimente ou não. Mas ela vai voltar. Eu lembrei o contexto exato agora, porque a Júlia tem quantos anos? 20? A Júlia hoje está com 21. 21. A Vitória terminou o ensino médio e foi para a UFES também. Foi fazer pedagogia na UFES. A gente mora em Vila Velha, quer dizer, já é um pouco mais distante, né? Uhum. Já é um outro rolê, como diz, né? E aí, eu percebi isso, que a gente solta um pouquinho e elas caminham um pouquinho mais longe, eles, né? E eles vão e voltam, sabe? É um fluxo. Já viu um passarinho que ele voa 100 metros, depois ele voa 500 metros, não sei, deve ser assim. 1 quilômetro e volta, né? E ele vai e volta. Então eu quis colocar isso para você, exatamente essa dinâmica que eu já estava experimentando com a Vitória, esse ficar mais tempo sem retornar uma ligação, esse ficar entendeu? Esses amigos, essas amigas que você não conhece ainda, ou talvez nem vai conhecer, né? Ou talvez não vai conhecer. Vamos ser sinceros, Todos os seus amigos, seus pais conheceram? Não. Isso vai acontecer. Sim. Só que quando ela caminha e que ela chega lá, ou ele, e ela vê uma questão que ela não sabe resolver, que ela não consegue resolver, que ela precisa do pai e da mãe, ela retorna, com certeza, com certeza. Quando você tem o seu porto seguro, entendeu? Então isso é mais do que normal. E eu assim, dentro de uma liberdade, eu falei brincando num dessas rodas desse bate-papos sobre paternidade, né? Eu falei assim, todo mundo comentando, pode, não pode, deixa, não deixa, vai, não vai. Sabe o que eu falei? Eu cheguei numa conclusão com filhos já quase jovens. É o seguinte, é pecado? Não. É crime? Não. Então pode, pô. Entendeu? Porque a gente quer saber, cara, a roupa que o filho vai usar, o penteado do cabelo, a gente quer saber tudo. A gente quer o ser humano tem essa característica de querer controlar. Tudo que você tem medo, você quer controlar. Tudo que você tem medo, você quer trazer, né, o mínimo de variáveis, né? De controle. Isso aí, de variáveis para que você saiba o resultado exato. Mas não dá. Então, eu falei brincando, alguns olharam assim, torceram o nariz, outros falam, não, isso é boa essa perspectiva. E se você parar para pensar, eu falei de uma perspectiva bem
a liberdade reduzida, que nós... Reduzida, você entendeu o meu raciocínio. Não estou falando que pode tudo, não. Pelo contrário. Nós temos que orientar quem é cristão, né? Orientar os filhos mediante ali a palavra de Deus, a Bíblia, interpretar corretamente também, porque está tendo uma crise de interpretação bíblica. É um outro assunto. Sim, aí que a gente nem vamos entrar nisso. Nem vou entrar nisso, não tem como. Mas vamos lá. Vamos chamar de simplesmente pecado. Que é o quê? Algo que ofenda ao Senhor, a Deus, algo que ofenda ao próximo. Vamos pegar as palavras do Mestre Jesus. O que vocês devem fazer para me seguir? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Beleza? Beleza. Vamos pegar nem os 10 mandamentos, não. Vamos pegar esse palavra de Jesus. O que significa não pecar? É não ofender o Senhor, o Criador, e não ofender o próximo, gente. É simples. Você não vai pecar nunca. É difícil, mas a direção é essa. Desafio, né? O desafio o princípio é esse. Isso é pecado. O outro princípio, que as pessoas não estão seguindo, por incrível que pareça, se é crime, irmão. É crime. A criança menos de 18 anos beber é crime. Entende? É crime, é contra a lei do país. Eu vou falar outra coisa. A criança dirigir antes dos 18 anos. Não pode. Mas eu ensinei meu filho a dirigir com 15 anos. Eu sei, irmão. Eu confio nele. Ele sabe dirigir, dirige melhor, mas não pode. É crime. A lei diz que não pode, então não pode. Entendeu? Então eu me baseei nisso. Eu estou citando as situações aqui que pode acontecer, né? Droga ilícita. O nome já fala. O nome já fala. É ilícito. Entendeu? Mas com quantos anos? Não importa. É crime, pô. Então, eu cheguei nessa condição. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu acho que a liberdade assistida, responsável, a liberdade, ela é valiosa. E ela é importante, ela é necessária. Entendeu? Eu não posso tomar decisões pelo meu filho. Até, sei lá, 12, 13 anos ali, quando ele está se formando, eu tomo todas as decisões, né? Que horas que ele vai dormir, que horas que ele vai acordar, que horas que ele vai estudar. Mas depois de 18, não dá. Ele tem que ter autonomia. Ele tem que ter autonomia responsável. Tem que soltar a asa, né? Tem que ter autonomia e liberdade. Autonomia e liberdade. E aí ele vai crescer... Liberdade também, Fabretti? Dentro... Lembra do que eu falei, do princípio, que na minha opinião, tá? Aqui, não sei onde esse vídeo vai chegar, mas é uma opinião que eu acho que é uma liberdade, como eu falei, assistida, responsável e compromissada com duas coisas. Com a palavra do Senhor, que eu acredito que é um bom manual, né? E a lei do país, entende? Uma coisa que eu falava com a Júlia você pode fazer o que você quiser, desde que não agrida o seu corpo, também não agrida a nossa família e não agrida a sua moral. Que se parar para analisar, ela não poderia fazer, entre aspas, nada. Né? Se você avaliar sob um prisma geral. Poxa, eu não posso fazer nada contra o meu corpo, não posso fazer nada que possa agredir minha família, a moral da minha família, e nada que agrida a minha própria moral. Então, qualquer coisinha que fosse analisar ali poderia ser encaixado dentro disso. E, de certa forma, ela carregou esses princípios. No Jardim do Éden, vamos levar um papo bíblico teológico aqui. A gente sempre conversa sobre isso, então vamos falar um pouquinho. Mas é total paternidade. Por quê? Porque no Éden, Deus falou o quê para Adão e Eva? Pode fazer o que vocês quiserem. Cara, tinha muita coisa para fazer no Éden. E hoje tem muita coisa para fazer. Você pode correr na praia, surfar, você pode praticar esporte, você pode ir no cinema, você pode ir pro shopping, você pode... Pode ficar em casa. Pode ficar em casa, você pode chamar os seus... Você pode fazer... Olha, nem sei te dizer... Viajar, né? A lei do Brasil diz que, inclusive, não precisa ser maior de 18 para viajar sozinho. Não sei se você sabe, eu fiquei sabendo há pouco tempo. Não precisa. Quer dizer, um adolescente de 16 anos, ele pode desbravar o Brasil, cara. Ele pode pegar um ônibus e ir lá para Itaúnas, ele pode pegar um ônibus e ir lá para São Paulo. Eu fui para São Paulo muitas vezes com 15, 16 anos, cansei de ir. Né? Então, só que dentro de um contexto para quem acredita, né? Acredita para quem é cristão. Pecado. Pecado, o que é, basicamente? Vai trazer tem um mal intrínseco dentro. É uma bomba relógio. É algo que você vai fazer, que você acha que é bom, mas que daqui a pouco vai fazer próprio mal. Mais ou menos como você falou pra Júlia. Vai fazer mal pra você? Então não faça. Pecado é nada menos que isso. É algo que você acha que vai ser bom, mas não é. Porque Deus já falou, não é bom.
Por isso que ele falou no Éden, pode fazer o que vocês quiserem, menos comer dessa árvore aqui. Menos. Só que aí o ser humano é cara, difícil. Eu te falo que essa questão da liberdade é um ponto... É uma liberdade responsável, é uma liberdade... É um ponto crítico, porque você hoje tem 2 jovens, né? Uhum. Jovens, né? O Francisco com 17 e a Vi com 23. 16, 17 e 23, exatamente. Né? Então, e ainda tem o Pedro também, né? De 16. O Pedro também. Eu tô falando tudo isso pensando nos 3. Porque a Duda e a Helena ainda não, mas eu cheguei nesse consenso de que a liberdade, ela vai causar aprendizado também, Renan. Sim. Ela vai causar aprendizado. E são aprendizados que a pessoa tem que ter por conta dela, sabe? Você fala com um bebezinho, não bota a mão na tomada. Ele coloca... Enquanto ele não toma o choque, irmão, parece que ele não para de botar a mão no negócio. É desse jeito. Entendeu? E é algo que eu falei aqui também, já em outro episódio, mas a própria Júlia, quando ela veio conversar comigo uma questão séria, né? E eu falei assim, Júlia, olha só, se você seguir por esse caminho, eu tô feliz, né? Se você quer ficar quer namorar com a pessoa, você tá feliz. Namora, você abriu outro universo agora. Aí, nem vamos, tá acabando nosso tempo já. Aí você quer seguir esse caminho, seja feliz. Se você tá feliz, eu tô feliz. Agora, se você não tá feliz, é um problema seu. Eu vou continuar a minha vida. E aí... Entra naquela seara que entra eu te um falei, susto, do né? aprendizado. Entra um susto, mas como assim? Então, eu não planejei falar, saiu meio que naturalmente, mas se ela optar por seguir um caminho em que vai trazer algum mal para ela, é uma escolha dela. Cabe a mim recebê-la quando ela buscar o apoio. Entendeu? É natural. Vou usar essa palavra, foi o norteador, o norteador do nosso bate-papo hoje. É natural tentar, errar, né? E recuperar o caminho, né? Eu ia falar de um outro assunto, eu acho que eu vou ter que deixar para outro episódio, mas eu vou deixar um spoiler aqui sobre essa questão de errar e se renovar no dentro do erro e ter força para voltar atrás. Foi um pouco sobre aqui pedir desculpa, perdão, mas isso é só o primeiro passo, eu acredito eu, Sim. Numa mudança, numa necessidade de evolução, de amadurecimento, enfim, de mudança de rumo. Tiago. Eu vou falar só um minutinho, desculpa te cortar, mas já cortando. É algo que eu pensei ontem, quando você me falou para vir aqui, durante a semana eu fiquei pensando, e o assunto, se você quiser a gente conversar mais, a Bíblia fala do filho pródigo, não tem o filho pródigo? Uhum. Eu quero falar do pai pródigo. Do pai pródigo. O pai que pega o que é dele, não tem o filho pródigo, ele fala assim, eu vou pegar o que é meu e vou embora. Tem um pai que ele faz... Eu já agi assim. Tá. Entendeu? Aí agora, eu vou trazer uma pergunta aqui e eu vou te dar 10 segundos para você começar a responder. No sentido de, só vai responder depois de 10 segundos. Você fez pergunta difícil hoje, hein? Mas vai lá, tô preparado. Eu queria que você pensasse bem antes de responder, porque é uma pergunta que pode ser interpretada com uma profundidade um pouco maior. Né? Eu gostaria que você lidasse com ela. Uhum. Tiago, como é que você lida com a culpa? Pensa. Culpa. Você vai lembrar de erros que você cometeu com seus filhos. E aí, eu gostaria que você trouxesse essa visão sua, né? Porque com 5 filhos, né, é impossível que você não tenha errado com um deles. Você falou, cara, eu errei aqui. E aí, tem aquele momento que você para e pensa. E você reflete sobre aquilo. Como é que você lida com isso? Eu dei um spoiler, mas você já tava lá na frente. É exatamente isso. A culpa, ela é um mecanismo... Não precisa dizer o quê, mas tem alguma claro. coisa que você falou, cara, isso aqui, como é que você lidou com esse sentimento? Várias vezes, não foi uma nem duas. Eu vou pegar esse texto aqui para elucidar um pouquinho. Vou usar esse exemplo que eu dei do pai pródigo, do filho. O texto é o filho pródigo, mas eu pensei no pai pródigo. Por quê? Quando caiu a ficha, assim, ele estava lá no meio dos porcos, né? Comendo aquelas bolotas, um texto fala bolota, outro lavagem, enfim, aquela ração. E ali ele percebeu o que ele tinha perdido. Eu acho que a palavra é a culpa, ou melhor,
o contexto que você perguntou é esse, né? Você poder na sua... Porque tem gente que você fala algo e ele fala que não está errado, que não teve erro estratégico, não teve erro de comportamento, não teve erro de pensamento, e ele não cai na realidade. Tá, só para contextualizar aqui a questão da analogia que o Thiago está usando, na Bíblia tem uma passagem onde fala do filho pródigo, que é o quê? O mais novo pegou a herança, pediu o dinheiro para o pai deu, ele foi embora, gastou tudo, torrou tudo, e aí começou a trabalhar de escravo praticamente, começou a comer lavagem, se deu conta de que tinha um pai que era abastado, falou, poxa, até um empregado do meu pai come melhor do que eu estou comendo hoje, vou voltar para casa. E aí ele volta, o pai o recebe feliz, dá uma festa e tudo acontece. E aí agora vamos trazer o pai pródigo. E aí? Você trabalha com edição de vídeo também. Sim. Você trabalha com edição de vídeo e você sabe que teve um corte na timeline do filho pródigo. Sim. E ele deu um gap, parece que ele ficou cego. Ele esqueceu tudo que ele teve antes desse corte. Desse evento, né? Desse evento, desse momento, quando ele falou, dá-me o que é meu. Por isso que eu falei, dá-me o que é meu, que eu vou sair. Ele enxergou um monte de coisa lá fora e foi em cima dessas coisas, só que ele ficou cego para o que estava anteriormente. E quando é como se fosse uma timeline, ele corta aqui e quando você junta aqui de novo, tudo que ele fez lá fora perde o sentido e ele volta exatamente de onde ele saiu. Qual é o sentimento? De culpa. É isso que você perguntou. Só que não, eu quero saber o Thiago. Isso, algumas pessoas demoram mais nesse corte. Thiago, não pode não, quero saber você. Isso. Como é que você lidou com isso? Eu tô tentando fugir, né? Você está tentando, você percebeu, vendo, né? Então, eu vou falar pra você, teve momentos que eu demorei mais pra enxergar, tá? Por vários contextos. Por tempo, trabalhando na correria do dia a dia, você joga uma pá de cal naquilo que aconteceu e fala, foi do jeito que deu. Beleza? Deu pra entender isso, né? Foi do jeito que eu pude fazer. Se não gostou, o problema é dele, dela, enfim. E vira a página. Mas depois cai a ficha. Vai cair, entendeu? Ou você continua jogando a poeira para debaixo do tapete, ou você volta lá, onde começou o problema. E aí é a hora que a culpa ela vai te martelando, a culpa é chatinha, ela é chatinha. Ela fica ali, ó, ela fica te incomodando. E aí, quando você quando a sua mente muda, ela dá ela abre uma outra área que você não estava pensando. Essa é a questão. A Bíblia chama de metanoia. Pode ser o Paulo Vieira, que é coach, fala de sinapse neural, que não estava sendo utilizada, ela estava adormecida. E de repente ela entra na sua cabeça como uma ideia, como algo novo que você não estava pensando antes. E aí, o que você faz? O que é possível ser feito? Você rebobinar essa antigamente era fita, né? Você voltar a timeline. Voltar a timeline. Chegou lá, você vai poder fazer o que você falou, que você confessou que, ou declarou que não é normal, você já está acima da média, vamos dizer assim, que é pedir perdão, entendeu? Que é você dizer eu errei, que é você dizer me desculpa, que é você dizer nós não vamos mais agir dessa forma, isso não foi legal, isso pode ter te incomodado, te magoado, e aí você volta atrás, entendeu? E Thiago, eu vou trazer assim, vou me abrir um pouco mais, tá? Nessa conversa aqui, que é um papo. A culpa, ela te limita a você andar e você a nesse prosseguir. Contexto aí é um outro. A culpa ela tem essas duas faces, E essa culpa, eu falo isso porque eu paro, aí eu analiso, puxa, eu tô deixando de viver isso por conta desse ego, tô deixando de viver isso por conta de. Sabe? Sim. Ou então, poxa vida, eu errei com ele e agora eu não vou conseguir mais. Não vou ter mais conexão. Isso é muito legal, não vou voltar. Eu vou falar o que eu acho Cara, disso. E aí, muito legal. Véio, e eu falo isso porque, de repente, os nossos pais não tiveram esse tempo de reconciliação com a gente. E a gente fica com aquela, puxa vida, eu poderia ter vivido isso mais intensamente com os meus pais ou com alguém, mas com filho, cara, é diferente. Aí entra aquela questão que eu te falei, de o ego... não vou pedir desculpa. Eu fiz assim, eu sou autoridade, ele tem que respeitar. Não é assim. E
quando você viu, você já fez. Às vezes, você dá uma bronca mais forte, às vezes você toma uma atitude, que nem eu já cheguei para o Emanuel e falei assim, vou pegar... você continuar fazendo chutando essa bola aqui dentro de casa, vou pegar uma faca e vou... Vou furar essa bola. Eu falei isso pra ele, mas olha a agressividade que é você chegar pra uma criança de 10 anos e falar que vai pegar uma faca e vai esfaquear o brinquedo dele. Olha, sabe? Eu gosto de... E aí? Eu pego a Bíblia como fonte de ilustração, porque eu acho que é um contexto que eu vivo muito, né? Poderia ser outro contexto, mas eu vou pegar só pra dizer pra você o seguinte, nesse contexto que você me falou. A Bíblia diz o seguinte, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esse é um ponto. E o outro é, o amor cobre uma multidão de erros ou pecados. O seu filho te ama, cara. O seu filho te ama, os seus filhos te amam. E é um amor tão profundo que você não consegue mensurar. E eu e você não confiamos nesse amor, porque a gente não está deixando o nosso coração fluir nesse amor, que é o amor de Deus, que é o amor ágape, vamos chamar de ágape, que é um amor intenso, que não quer nada em troca. Eu já vi... Cara, se você tem relação... Eu já vi eu tenho um amigão meu que o pai dele abandonou ele com 5 anos de idade. E eu vi esse jovem crescer, virar um homem e ficar 15 anos sem falar com o pai. E quando eles se viram, ele abraçou e beijou o pai, cara. Por isso que eu falei do pai pródigo. Porque às vezes a gente pensa que o filho é pródigo. Mas às vezes o pai é pródigo, porque a cena é a seguinte, o filho aponta lá, o pai faz o quê? Corre na direção do filho e o abraça e o beija. E põe um anel no dedo dele. Cara, às vezes eu já vi acontecer o filho correr na direção do pai. Meus filhos já correram na minha direção. Entendeu por que é o pai pródigo? Porque os meus filhos... Muitas das vezes eu achava que eles não tinham amor suficiente para me perdoar. Mas a gente está brincando com coisa séria. E a gente quer dar medida do amor do nosso filho para nós. Então, às vezes, o pai, cara, ele não faz nada para merecer aquele amor do filho. Você tá entendendo? Uhum. Ele não ajuda em nada. Ele não colabora. Ele não age como deveria ou como se esperava de um pai, ok? Tô falando de mim. Tô falando de você sabe? Tô falando dos nossos pais. Tô falando dos pais dos nossos amigos, que você deve saber histórias N sobre isso. Só que o amor tá lá. O amor tá lá. E eu já testei esse amor. E eu me espantei com esse amor. Eu me espantei. Tá? Que o amor... Qual que é a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de erros ou pecados. Então, seu filho, cara, se você furasse a bola... Você falou que ia furar ou furou? Falei que ia furar, não furei. Mas se você tivesse furado, ele ia continuar te amando. Sim. Entendeu? A paternidade é um negócio muito, muito doido, cara. Por isso que Jesus, se eu não me engano, foi o primeiro ser humano a chamar Deus de Abba. De pai. De pai. E aquilo espantou os discípulos. Diz que os discípulos falaram, como é que é? Você chamou Adonai, você chamou Yahvé, você chamou o Todo-Poderoso de papai? Você se enganou. Seu pai é José. Seu pai morreu. Entendeu? Sim. E Jesus falou, Abba. Por quê? Porque ele sabia que o amor estava lá. E ele queria que os discípulos chamassem Deus de Abba. Reconhecendo a paternidade, porque né? Pai Nosso, é exatamente na oração. Os discípulos perguntaram, Senhor, você ora e a gente vê que Deus responde, e Deus cura, e Deus ressuscita, e Deus para a tempestade. Me ensina pra gente qual é essa chave aí, né? Tá, vamos lá. Entendi. Agora, voltar para um outro caminho aqui. Quando o bebê chora porque tá nascendo dentinho, quando tem lá aquele o cocô mole,
né? Dor de barriga, né? Dor de barriga, Cólica, por aí cólica. vai, cólica. Nossa, não fala essa coisa de cólica não, que eu me lembro das noites sem dormir, mas eu entendi, fala aí. Essa febre do dentinho, você não aprendeu lá no Vitória Parte. Não tinha não. O robozinho lá, uma maquete lá, a era maquete bem eu não simples. fazia isso. É. Assim como eu também não aprendi. É. Né? O que eu quero expressar aqui? As mulheres dão um banho na gente nesse sentido. Porque mãe fala para filha, mãe fala para mãe, existe o círculo ali das mães, o grupo de WhatsApp da escola, e etc, e etc, e etc. E nós, pais, pelo menos da nossa geração para trás, a gente não tem esse tipo de conversa. Não tinha. Né? Não é comum, não é natural. Não é natural. Não é natural o homem falar com outros homens comum, a respeito. Mas eu vou falar sobre a naturalidade da paternidade. Tá. E aí, esse é o ponto, né? O que eu queria chegar com você. Eu e você, a gente já conversou várias vezes sobre questões de paternidade e tal, e assim como eu converso com outros homens... Questões de cabeluda, difícil, terríveis. Coisas do cotidiano. Isso aí, aham. Quais os lugares, seu Thiago, que você tem, né? E aí, sim, de maneira objetiva, né? Pra gente começar a caminhar pro final aqui, já caminhando já, né? Quais os lugares que você tem... Quais os lugares que você tem hoje, né, atualmente, que você pode ter esse papo aqui? Você chegar no lugar e falar, cara... Não é normal, não é comum. Você entendeu? Claro. Até demais. Grupos de homens, ou grupos no futebol e tal... Demora a quebrar o gelo. Dificilmente vai chegar no assunto filho. E eu vou usar um exemplo aqui que o Reni falou, né? Um participante aqui do episódio número 2, se eu não me engano. Falar de filho é massa. É legal, eu gosto. Falar de filho é legal e a gente não fala. Você tem algum ambiente hoje, você tem lugares onde você consegue ter essa troca? Muito poucos. Eu acredito que foi fomentado isso lá, sei lá, uns anos atrás, no contexto da religião, da igreja, no contexto da busca. Como eu falei, o conhecimento ele é importante. Um livro. Eu estou falando que não tinha nada sobre isso, na verdade. Hoje você tem que procurar. Existem hoje alguns canais de rede social, mas você tem YouTube que garimpar. Tal, mas tem que garimpar, porque não é muito comum ainda, mas um bom livro que fale sobre criação de filhos, sobre paternidade, um bom livro que fale sobre... Não, mas eu estou falando de relação. Relação, homem com homem. Você com amigo, você com parente, você tem isso hoje? Tenho porque... Eu falo que o meu contexto hoje, em que eu possa, de maneira ativa, falar sobre meus filhos, cara, eu não tenho hoje nenhum... vou encontrar com meus amigos lá e o primeiro assunto vai ser esse. Não tem, cara. Eu não tenho. Como que você fomenta isso? Com informação de qualidade. Se você citar um livro, um autor, se você citar um site, uma instituição de ensino ou religiosa de peso, numa roda de amigos, você vai receber atenção. Mas não é fácil, volto a falar, você tem que ter uma estratégia, você tem que ter... Porque o papo vai ser o de sempre, vai ser o UFC, vai ser futebol, vai ser... Política. Vai ser política, política já tá até chato já, né? Tá um assunto inesgotável. Futebol também. Futebol, então, são Vasco não me assuntos ajuda. Que são, às vezes são engraçados, às vezes são importantes, tá? Não vou negar a importância desses assuntos, mas... eles estão muito batidos. E aí você entra com um assunto novo, você dá... Eu tô lembrando assim, por exemplo, eu estava entre primos. Eu tenho irmãos e primos, né? E eu comecei a falar sobre isso. Cara, eu tenho um feedback bom, um feedback bacana, assim, de ganhar a atenção deles nesse assunto, tá? Não tô falando de proselitismo religioso, não. Tá. Falando de falar, evangelizar. Não, esquece isso. Tô falando de criação de filhos, paternidade. Volto a dizer, tá dentro de mim, eu fiz teologia, eu fiz sociologia. Você fez teologia? Fiz teologia. Eu fiz sociologia. Então, esse assunto vai ele vai sair de mim naturalmente. Sim. É onde eu me baseio, certo? Eu poderia estar falando se eu fosse psicólogo, eu poderia estar falando, né, de psicologia. Se eu fosse médico, eu poderia estar puxando na medicina. Sim. Mas como a minha área é essa, teologia é sociologia, ciências sociais na UFS, né? Agora vamos lá. Já
A penúltima pergunta. Tendo esse contexto aí, sabe a mini bio que você tem ali na sua rede social? O texto pequeno ali, né? No Instagram, no Facebook. O antigo 140 caracteres que tinha no X, né? Agora tem até mais. Tiago, o que é ser pai? Fiz ele pensar. Ser pai, eu falei aqui, é uma dádiva, é um presente de Deus, do Criador, que faz você poder deixar um legado, uma história. E qual história você quer deixar? Qual legado você quer deixar? Ele faz o homem se tornar mais cuidadoso, mais responsável. Ele faz a gente amadurecer de uma forma que talvez outra coisa não faça tão rápido. Paternidade tem a ver com compromisso, com responsabilidade, mas com muito amor, com muita dedicação, com muita presença, como a gente falou. Ser pai para mim é isso. Fantástico. Agora, será que passou de 140 caracteres? Tá um pouquinho. Talvez. Tá dentro do aceitável. Uhum. Agora, olhando para aquela câmera ali, para sua câmera, você vai projetar aí que a Vitória, o Francisco, o Pedro, a Maria Eduarda e até a Sara, em algum momento eles vão ver esse vídeo. Não sei quando, mas um dia pode ser que eles vejam esse vídeo. Você vai deixar um recado para eles. Para o futuro. Que recado você gostaria de deixar para eles? Eu quero deixar um recado seguinte, que vocês são o melhor de mim, vocês são incríveis, vocês são especiais e vocês são amados por mim, pela mãe de vocês e por Deus. E vocês têm um potencial muito grande, todos vocês. Ver vocês crescerem, estar com vocês é um privilégio para mim, é uma alegria. E vocês podem saber que vocês podem contar comigo para sempre. Amo vocês. Ah, moleque. Tiago, o que você achou desse papo aqui, cara? Cara, eu achei demais. Eu até comentei aqui que talvez a gente pudesse fazer outros momentos, que o assunto é muito grande, o assunto é muito rico. Eu tenho pesquisado, estudado e vivido isso. E eu sei que tem pessoas que estão curiosas, uns curiosos, outros por necessidade, outros por atuação profissional, porque hoje as pessoas procuram ajuda até nessa área, com profissionais, né? Porque é uma área que já esbarrou em desafios gigantescos e que ficaram meio que sem solução, né? Na sociedade a gente vê notícias, né? A Bíblia diz isso também, pais contra filhos, filhos contra pais. E isso a paternidade bem exercida, ela na sociedade, vamos falar um pouco agora sobre sociedade, não só sobre igreja, ela bem exercida, ela muda o contexto, ela muda o quadro, ela muda a história. Sim. Sabe? Ela muda todo o futuro. A chance que a gente tem de mudar o futuro é exercendo a paternidade com responsabilidade. Isso aí. Hoje, com responsabilidade. É isso. Obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo estar aqui. E o Fala Pai é exatamente isso. É uma conversa de pai com outro pai que, em alguma esfera, vai colaborar com você que está assistindo a gente. E para você que foi impactado por alguma coisa que foi dita aqui, ou por todas as coisas que foram ditas, manda mensagem pra gente. Diz ali como que isso foi legal, como que não foi, né? Espero que não tenha gerado nenhum gatilho, mas a intenção é positiva. A intenção é que você possa expressar com alma, espírito e corpo uma paternidade presente, uma paternidade forte, uma paternidade verdadeira. Tá bem? Então, o Fala Pai é isso. O Fala Pai é um papo entre pais. Obrigado, Thiago. Valeu, cara. Valeu, Renan. Tamo junto. Tchau.